Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O programa Mais Médicos importou profissionais de saúde estrangeiros para atuar nos lugares mais distantes do país. Mas na chegada dos médicos cubanos, a recepção foi marcada pela xenofobia e pelo preconceito dos colegas brasileiros. Para examinar o assunto, convidamos o jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto, o repórter João Domingos, do Estado de São Paulo, e aqui ao meu lado, o médico sanitarista Reinaldo Guimarães. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. A primavera da mídia brasileira. A façanha tem um lugar garantido na história da nossa imprensa. Não foi um furo, denúncia ou cruzada. Foi o meia-culpa do Globo, publicado neste domingo, reconhecendo que o apoio do jornal ao golpe militar de 1964 foi um equívoco. Com destaque, sem minimizações e palavreado dúbio, mas também com dignidade, o jornal incluiu na série Memória Globo seu posicionamento errado durante o golpe que derrubou o presidente João Goulart e instalou a ditadura de 21 anos. O reconhecimento do erro vinha sendo discutido internamente há anos. Deveria acontecer antes das jornadas de junho, mas o projeto de digitalização do jornal atrasou. A Folha de São Paulo também assumiu seus erros ao apoiar a repressão, mas não o fez com a desinibição e a candidez do concorrente carioca. Mas ainda pode fazê-lo. Tão importante quanto essas duas páginas históricas do Globo é o discreto comunicado da holding no caderno de economia, anunciando um compromisso com o CAD para evitar práticas na captação de publicidade de seus jornais que poderiam ser confundidas com dumping. Esta primavera pode mudar o país, de verdade. A Folha de São Paulo revelou no sábado a identidade do misterioso Sr. X, que em 1997 forneceu gravações de fitas que comprovavam a compra de votos no Congresso para garantir a reeleição de FHC. A publicação das gravações, sem qualquer investigação do jornal, criou a expressão jornalismo fiteiro. Como o nome do autor das gravações está mencionado no livro recém-lançado, a Folha considerou caduco o acordo para manter o anonimato deste Sr. X. Agora, falta decidir que denúncias anônimas só podem ser publicadas depois de investigadas. Primeira declaração de guerra estimulada pelo YouTube. Outro sinal dos tempos. O presidente Obama só dará o sinal para o ataque à Síria quando o Congresso dos Estados Unidos o autorizar. E o Congresso ainda está em recesso. Esta é uma guerra que ninguém quer começar. Sobretudo o presidente Obama, que há 2 anos reluta em envolver-se na guerra civil síria. A imprensa internacional, presa aos fatos, não consegue completar com análises as lacunas do noticiário. Na véspera de guerras, as análises podem mudar o curso dos acontecimentos. Você já pode participar do debate ao vivo com sua pergunta através do telefone ou pelo site do Observatório da Imprensa, além de nosso Twitter e Facebook. No elenco da telenovela política Mais Médicos, a mídia não está entre os mocinhos, mas está do outro lado, entre os vilões. Seu único desempenho positivo foi a publicação na capa da Folha da foto da vaia dos médicos cearenses na chegada dos colegas cubanos. Caso raro de uma vaia sem som, apenas gestual, que escancarou as altas doses de histeria ideológica, corporativismo, xenofobia e até racismo na oposição à importação de médicos para atenuar as nossas carências. Os quase 5.000 médicos cubanos não resolverão as dramáticas deficiências da nossa saúde pública.
Faltam 15 mil profissionais. O ideal seriam médicos brasileiros, mas mesmo médicos nascidos no país, às vezes, têm dificuldade de entender expressões usadas pelos conterrâneos analfabetos nos grotões de miséria do Brasil profundo, onde figo significa fígado, zóio significa olhos e assim por diante. Nossos postos de saúde são geralmente precários, subequipados, sem medicamentos básicos, mas a carência essencial é de médicos. É com mais médicos que os problemas começarão a ser resolvidos. A mídia detestou a vinda dos cubanos por razões puramente ideológicas. Se Israel, há décadas, exporta seus agrônomos e a Índia os seus especialistas em informática, por que ignorar que Cuba exibe altos índices em matéria de prevenção? Todas as ciências são humanitárias, mas as ciências médicas representam a quintessência da solidariedade e do altruísmo. Tratá-la como matéria partidária é uma desumanidade. Resposta mais enérgica da presidente Dilma Rousseff às manifestações populares iniciadas em junho, a vinda de médicos estrangeiros para atuar no Brasil desencadeou grande polêmica na área de saúde pública e na imprensa. Trazer de imediato milhares de médicos do exterior para ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em algumas cidades, a chegada dos profissionais de outros países foi marcada por protestos e vaias. Em Fortaleza, médicos cubanos foram duramente hostilizados por integrantes do Sindicato dos Médicos do Ceará ao final do primeiro dia do curso promovido pelo programa Mais Médicos. Representantes do sindicato alegaram que o protesto era dirigido aos gestores do curso e não aos médicos estrangeiros. Para o Ministério da Saúde, a atitude foi intolerante, racista e xenófoba. O Conselho Federal de Medicina e os órgãos regionais criticaram atos de xenofobia, mas reforçaram que a vinda dos médicos desrespeita as leis brasileiras. É claro que eu considero lamentável que alguns dos meus colegas médicos tenham manifestado xenofobia, tenham manifestado preconceito, mas isso é uma minoria, isso não representa o conjunto da categoria médica de maneira alguma. Foi muito duro escutar, por exemplo, de um ato profissional, não vou mencionar nome nem cargo, mas de um ato profissional da área de saúde deste país, falar que Cuba não tem medicina de excelência. Que lo único que Cuba tem de excelência são os charutos. Estavam realmente falando de uma forma tão imoral, tão deselegante, falar assim de um colega profissional, sem ter, confundindo um problema ideológico com um problema de formação. A mídia ainda, ela segue a polarização que é as entidades médicas contra e o governo muito a favor. Então, o governo fazendo assim, a partir do programa Mais Médicos, apresentando o programa como se fosse uma resposta às manifestações das ruas, que não é, porque as manifestações das ruas não solicitaram mais médicos, elas solicitaram Hospital Padrão FIFA, enfia 20 centavos no SUS. A mídia brasileira, com o maior respeito, muitas vezes se nutre nesse lugar, no lugar do escândalo, de terrorismo, então isso dá audiência. Não? Uma jornalista do Rio Grande do Norte chegou a postar no Facebook que as médicas cubanas parecem empregadas domésticas. O comentário teve uma ampla repercussão negativa e foi apagado pouco depois. Infelizmente, é notável isso, uma carga de preconceito, de racismo, que nos assusta, isso sim, profundamente. Aqueles que estão vaiando, que estão pressionando, se negaram a fazer esse trabalho que esses vão fazer nos recontos do país. O programa Mais Médicos é foco de controvérsias desde o seu lançamento. Entidades de classe alegaram que no Brasil não faltam médicos, mas sim condições de trabalho. Também foi posto em questão o pouco incentivo para manter os profissionais brasileiros em regiões pobres. O número de médicos brasileiros inscritos no programa preencheu apenas 10% das vagas. Nós não vamos resolver o problema do sistema de saúde brasileiro com estrangeiros.
Isso pode ser, assim, uma medida provisória, e, de fato, é uma medida provisória, foi aprovado como medida provisória, mas nós precisamos resolver definitivamente esse problema. Como? Formando médicos. Existe um grande deterioro do SUS, um sucateamento realmente de nosso sistema, e sobre isso temos que falar, porque eu acho que não é só mais profissionais que precisamos. Precisamos também ter um olhar sobre esse sistema único de saúde que temos e que está sendo sucateado, terceirizado e privatizado. Centenas de médicos já chegaram ao Brasil entre argentinos, uruguaios, espanhóis, portugueses, italianos, russos e cubanos. E outros ainda irão chegar. Os profissionais vão passar 3 meses de treinamento. Estão previstas aulas técnicas de cultura brasileira e de português. O problema da língua é um problema. Não é à toa que, por exemplo, países nos quais tem uma presença muito grande de médicos estrangeiros, muitos deles usam tradutor, inclusive. É um problema. Não adianta fingir que não é um problema. É um problema, porque é uma relação, a relação médico-paciente, a relação enfermeiro-paciente, a relação fisioterapeuta-paciente, é uma relação muito delicada. É uma relação que exige uma comunicação importante para que haja efetividade terapêutica. A falta de transparência sobre a vinda dos médicos de Cuba foi alvo da maior parte das críticas. Ao contrário dos médicos de outros países, os cubanos não receberiam o pagamento diretamente. A ilha é governada pelos irmãos Castro desde 1959 e o atendimento em saúde primária é considerado um dos melhores do mundo. O profissional de saúde cubano se interessa mais em que você não fique doente. A ele não lhe interessa que você esteja doente. A ele o que lhe interessa é que você não fique doente. A medicina cubana tem como base isso, a prevenção. E, com certeza, a medicina de família é o pilar, é o alicerce desse projeto. Doutor Reinaldo Guimarães, a sua experiência na Secretaria de Ciência e Tecnologia, como sanitarista, eu queria que o senhor tentasse nos lembrar um episódio importante com relação ao aspecto do comportamento da mídia, porque essa é o nosso foco daqui do programa, né? Então, já tivemos uma experiência de médicos cubanos aqui no Brasil que a mídia aceitou com muita naturalidade e foi exitosa. Foi quando o prefeito de Niterói, cidade aqui vizinha, importou médicos e fez um programa de saúde familiar muito bem sucedido, não é, de acompanhamento, justamente preventivo, não é, porque é um trabalho constante. Por que naquela ocasião a mídia aceitou e agora fica exacerbada, levantando toda trazendo a Guerra Fria de volta ao Brasil, né? Eu acho que a expressão correta é essa, trazendo a Guerra Fria de volta ao Brasil. É uma coisa injustificável. Realmente, o prefeito Jorge Roberto Silveira, em Niterói, há 20 anos atrás, talvez, trouxe médicos para auxiliar as equipes da estratégia de saúde da família em Niterói. E não houve absolutamente nada. Por que é que agora está havendo? Eu acho que existe digamos, um tensionamento, não é, político no Brasil hoje que, digamos, está... Que confunde tudo. Que confunde tudo e que eu acho que está passando das medidas, não é? Essas cenas na recepção dos médicos estrangeiros, em particular de cubanos, em Fortaleza, elas são de uma violência, são de uma ignorância brutal. E não são, eu vi as jovens médicas a vaiar, provavelmente a gritar. Aí o problema não está nem nelas. O problema está no espírito das lideranças corporativas médicas que as levaram esses jovens a esse tipo de exacerbação. Não é? Um momentinho, só que nós vamos chamar Brasília, que nós estamos com os problemas técnicos aqui. João Domingos, como é que você, estando em Brasília, viu essa questão toda em contato com o governo, em contato com, digamos, o centro decisório do país? Bom, boa noite, Dines, boa noite a todos. Olha, eu digo que
a mídia ela não está contra a vinda de médicos estrangeiros. A mídia ela retrata, na verdade, o que acontece nesse momento. E nesse momento acontece o programa Mais Médicos, que traz aí, além de médicos da Espanha, Portugal, Rússia, Argentina, Uruguai, traz também cubano. Talvez com relação aos cubanos tenha havido uma certa exacerbação, não da mídia em si, mas da mídia retratando o que se tem falado. E isso eu acredito que a origem está em que no Brasil, nesse momento, há uma polarização sempre entre PT e PSDB. Essa polarização, ela entrou inclusive nesse programa Mais Médicos. A oposição, comandada pelo PSDB, faz as críticas, o governo, com o PT à frente, faz todo o elogio ao programa e tal. Eu acho que compete à mídia, nesse caso, é um programa de grande interesse, é um programa de grande interesse nacional. Compete à mídia desvendar desvendar o programa, noticiar tudo aí realmente tem algum interesse. Vamos pegar particularmente o caso dos médicos cubanos. Primeiro, eu, por exemplo, como jornalista, não acredito que um país disponha de 4.000 médicos como se estivesse numa prateleira para entregá-los como se fosse um produto imediato, como se fosse um saco de açúcar, um saco de arroz e assim por diante. Houve algo. O meu jornal, o Jornal Estado de São Paulo, ele próprio mostrou numa reportagem que há 6 meses já se negociava isso. Muito antes desse programa ser ao menos falado, muito antes das manifestações das ruas. Já havia conversações para isso. Tanto é que no momento que se precisou de médicos, Cuba dispôs de 400 ali. Né? Então, quer dizer, não é possível que eles estivessem assim à toa para ser cedidos. E agora depois virão 3.600. Esse tipo de... Eu acho que da parte do governo houve um jogo de esconde-esconde aí sim. E aí o que acontece? Acontece que como se esconde, tenta se esconder esse fato, tenta se esconder essas negociações, compete aos jornais, os jornais fazem isso, os jornais são curiosos, os jornais vão atrás, compete descobrir o que houve. Então, na minha opinião, o que há, e aí eu não digo que a mídia está rejeitando a vinda dos médicos, sejam eles de todos os países, e muito menos os cubanos. Os cubanos já estiveram por aqui, fizeram bons trabalhos, há esse reconhecimento, e essas matérias foram publicadas, inclusive de Tocantins, você citou aí o caso de Niterói, há um caso do interior de São Paulo. Né? O que há é exatamente que as pautas elas são feitas. O que é uma pauta hoje em relação aos médicos cubanos? As famílias deles ficaram lá. Quando esse pessoal volta, esse contrato... Porque esse contrato tem tanto mistério. É um contrato feito com a OPAS, não se sabe quanto o médico vai receber. Esse dinheiro vai para o governo cubano. Tudo isso é notícia. Essas pessoas vêm para o Brasil, elas vão para o interior, elas vão conviver com a sociedade. Elas, então, se tornam parte do Brasil. Agora, fora isso, e fora essas manifestações de preconceito que ocorreram por exacerbação de uma entidade e outra, e aí houve muito mesmo, não vi da parte da mídia, pode-se olhar editoriais, por exemplo, não se vê um editorial raivoso contra médicos cubanos, não se vê. E os editoriais, claro, a gente sabe que é onde vem as orientações, estão ali principalmente. Não vi. Os jornais noticiaram como noticiam qualquer coisa. Agora, não tem jeito de não reconhecer que no Brasil há uma partidarização e uma polarização. E essa polarização, como a campanha eleitoral, ela foi muito antecipada quando o presidente Lula lançou a presidente de uma reeleição e todos os outros já estão em campanha, não há como negar, essa polarização... João Domingos, isso que eu tenho que interromper, porque senão você fica com uma participação maior do que os outros. Ainda mais tivemos problemas aqui com o doutor Guimarães. O que eu acho, não me cabe contestá-lo, não é? Mas se o médico, mas pelo menos alguma coisa eu tenho que dizer, se o médico aceita vir para aqui com um salário X, pronto, ele aceitou isso, ele não está sendo forçado a vir. E se ele aceita vir sozinho, não tem nada de errado. Repito o caso dos indianos e o caso dos israelenses, agrônomos e informáticos,
que vieram aqui, ninguém criou celeuma ideológica. Mas eu queria ver o que o Leonardo Sakamoto tem a dizer. Bem, boa noite a todos e todas, boa noite, Diniz. Olha, eu acho que, de um lado, tem uma coisa que é a questão da cobertura da imprensa, as reportagens, o que a gente vai escarafunchar, o que a gente vai tirar, o que a gente vai descobrir, nós jornalistas, a respeito do caso, é uma coisa. Agora, existe um outro ponto que são as opiniões, que jornalismo não é só reportagem, jornalismo também é opinião. E os jornalistas brasileiros, muitos, não estou falando todos, mas muitos jornalistas brasileiros escorregaram legal na casca de banana nesse caso, né? Fizeram muita besteira. E aí você vai ler as colunas de colegas, você vai ver coisas como chamando os médicos cubanos de antemão, de forma preconceituosa, de indolente, de incompetente, chamando o avião da Cubaneira que trouxe o pessoal para cá de avião negreiro, a ponto que a jornalista do Rio Grande do Norte acabou por comparando as médicas cubanas a empregadas domésticas como se isso fosse um xingamento às cubanas. Na verdade, ela estava xingando as empregadas domésticas como se determinada classe trabalhadora tivesse uma cara, né? E aí você vai pegar o seguinte, é muito engraçado porque nós jornalistas não percebemos muitas vezes, né, que o acúmulo e a sobreposição dos argumentos, muitas vezes preconceituosos, que nós lançamos aos nossos leitores, telespectadores e ouvintes, né, causam danos, né? Assim como um deputado federal ou um pastor evangélico não é o responsável direto por esfaquear, atirar ou matar uma pessoa, um homossexual na rua, né, o jornalista também ele não é o responsável direto. Contudo, essa sobreposição desses preconceitos que a gente lança, assim como no caso do pastor e do deputado federal, também tornam o ato de xingar, de esfaquear, de atirar, de agredir banal, quase uma necessidade. E aí a gente vai ver um grupo, uma quantidade grande de médicos, jovens, muitas vezes sem formação política, muitas vezes sem crítica, sem autocrítica, sem crítica sobre a visão de mundo, né? E ouvindo tudo isso, recebendo tudo isso e indo para a porta de um aeroporto, ele vai simplesmente colocar e desaguar aquilo que ele ouviu. E aí a gente fala, mas a mídia não é responsável por isso. Será? Vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta e, nesta edição, analisamos o polêmico projeto Mais Médicos, muito criticado pela mídia, mas pouco claro para a população. Doutor Reinaldo Guimarães, o senhor foi prejudicado pelos problemas que tivemos de sonorização, e agora eu vou lhe repetir a pergunta, que eu acho importante, que já tivemos uma experiência com médicos cubanos no Brasil, e muito bem sucedida. E a imprensa aceitou, e não digo que aplaudiu, porque ela vive aí olhando para outras coisas, mas pelo menos não houve essa histeria que houve agora. Eu queria que o senhor contasse esse episódio e depois aproveitasse já para fazer observações com relação ao comportamento da mídia em geral. Obrigado, Diniz. Não, isso ocorreu efetivamente durante o primeiro mandato do prefeito Jorge Roberto Silveira, não é, em Niterói. E esses médicos vieram para reforçar, ou eu diria até para implementar a estratégia de saúde da família, na qual a medicina cubana, ou o sistema de saúde cubano, melhor dizendo, tem uma competência muito grande. Mas eu, Diniz, queria comentar o ponto de vista do nosso jornalista em Brasília. O que me parece estranho, não é que na imprensa o objetivo central do programa, que é colocar médicos aonde os médicos brasileiros não quiseram ir, isso se torna, digamos, um tema secundário frente, por exemplo, se o governo estava ou não estava negociando antes com Cuba, ou, enfim. Eu acho que isso do meu ponto de vista, isso não é correto. Quer dizer, o centro da questão é o objetivo do programa. Se negociou antes, se não negociou,
Isso tudo bem, eu acho que o jornalista tem que investigar, mas isso acabar se tornando o centro, não é? Eu acho que isso decorre da posição, efetivamente, da maior parte da imprensa brasileira com relação ao governo. Um outro aspecto é o seguinte: dizer que Cuba não tem médicos em prateleira, não tem médicos em prateleira, isso revela um certo desconhecimento da questão. Na verdade, as ações médicas cubanas no exterior são, primeiro, a principal, digamos, expressão do soft power cubano há 50 anos. Há 50 anos, não é? São mais de 70 países, são quase 140 mil profissionais de saúde que já foram mandados para... Enfim. Então, isso é a projeção internacional de Cuba mais importante em termos de soft power. Não é? Segundo, Cuba, em função do bloqueio norte-americano e, mais recentemente, do colapso da União Soviética, precisa desesperadamente de divisas. Claro. Não é? E este programa de ajuda externa na área de saúde, ele, por um lado, é uma demonstração, digamos, de solidariedade, mas, por outro lado, é também, não é, uma fonte importantíssima de captação de divisas, não é? Ou de produtos que são comercializados em dólar, como foi o caso da Venezuela, em que a vinda dos profissionais de saúde foi paga com petróleo, que é em dólar. Então, Cuba tem, efetivamente, médicos na prateleira, né? E eu suspeito fortemente que deve ter fila de médicos em Cuba querendo participar disso, não é? Porque a vida em Cuba não é fácil, não é? E, por outro lado, um médico que se propõe, não é, a participar de um programa dessa natureza, eu acho que ele ganha prestígio interno junto à sua corporação, não é? Com relação aos nossos profissionais, é preciso também que não se os criminalize, não é? Os médicos brasileiros, eles têm uma pauta de reivindicação e que é importante ser valorizada. Ou pelo menos ouvida. Ouvida e valorizada. Agora, o programa Mais Médicos, ele não foi feito para atender a este conjunto, a esta pauta médica. O objetivo dele, conforme a Lígia Bahia já colocou aí no programa, não é o de resolver os problemas do SUS, mas simplesmente o de colocar médicos aonde não há médicos e aonde médicos brasileiros não quiseram ir. Ok. João Domingos, você tem alguma coisa a acrescentar a esse aspecto ao aspecto da cobertura da mídia? Tenho, Diniz, tenho sim. Eu estava dizendo que, infelizmente, no Brasil se partidarizou tudo. Então, é claro que esse programa, como outros que aparecem aí, como até desconto de tarifa de energia elétrica e assim por diante, acabou sendo partidarizado e tal. Porque o Brasil vive realmente essa bipolarização entre dois partidos que disputam o poder e assim por diante, e claro, aqui se vive política e tal, e não tem como você também desconhecer isso. Eu acrescento ainda mais, por exemplo, não há dúvida de que o ministro Padilha, o ministro da Saúde, e aí eu tenho de falar do ponto de vista jornalista, do ponto de vista de um jornalista que faça cobertura política, não há dúvida de que o ministro Padilha, né, da Saúde, vai se beneficiar do programa Mais Médicos se ele der certo. Né? Se não der certo, certamente não vai se beneficiar. Também tenho a dizer, e isso eu estou falando agora, eu estava falando sempre do ponto de vista do jornalista. O jornalista ele vai procurar sempre pautas. Né? Eu diria para você, por exemplo, vamos pegar Santarém, a cidade de Santarém, que é a cidade do ministro Alexandre Padilha. O ministro Alexandre Santarém, no Pará. Até junho desse ano, o ministro Alexandre Padilha era eleitor em Santarém, onde ele foi médico sanitarista. Transferiu para São Paulo, o título para São Paulo, porque ele quer ser candidato aí a governador de São Paulo. A cidade de Santarém, ela
é uma cidade grande, ela tem 300 mil habitantes. Eu entrei no IBGE para ver o que acontecia por lá. Lá tem 389 leitos, né? Dos quais 272 são da iniciativa privada, 117 da iniciativa municipal. Não há um único leito federal, não há um único leito estadual, né? Então, essa eu peguei com base Santarém, porque é uma cidade grande, é a terceira maior cidade do Pará, a cidade que era a cidade do ministro da Saúde. Então, penso que o médico os médicos, eu acredito que são bem-vindos. Eu sou uma pessoa do interior, sei o quanto o médico faz falta, e todo mundo no Brasil sabe, e eu conheço cidades do interior para todo local do Brasil, porque eu faço muita reportagem no interior do Brasil. E o problema do Brasil... um dos problemas é a falta de médico, mas você tem o problema da falta de saneamento básico, você tem o problema da falta de água, você tem o problema de pessoas morrendo com diarreia, você tem todos os tipos de problema. Então, bem-vindos os médicos, tomara que venham muito mais, né? Eu falo isso como cidadão. Como jornalista, acho que são pautas. Essas cidades, elas não se resolvem só por uma questão de médico, elas têm que se resolver com a questão de infraestrutura, soro, macas, né? E assim por diante. O problema da saúde pública no Brasil é caótico, é preciso reconhecer isso também. E tomara que se tenha iniciativa sempre de tentar melhorar. O programa Mais Médicos, e eu insisto, apesar de vocês terem dito aí que há uma fúria muito grande da imprensa, da mídia em cima deles, eu acho que a mídia mais retrata o que acontece do que a mídia ataca. Eu não vejo nesse sentido. Eu acho que a mídia, como houve um ataque, principalmente esse preconceito com relação aos cubanos, a mídia apenas retratou. Pode dar uma olhada que tem lá, os cubanos são vaiados e assim por diante. Fora disso, acho que ninguém sem consciência vai, no caso, fazer qualquer crítica a esse tipo de programa. Na minha opinião, bem-vindos os médicos. Leonardo Sakamoto, mas eu não sei... eu acho que essa questão da polarização partidária não é bem assim, porque eu conheço, não vou citar nomes, porque estamos em véspera de campanhas eleitoral, mas eu conheço figuras importantes da oposição que foram a Cuba, da oposição atual, que foram a Cuba, viram o progresso da medicina cubana e se interessaram em trazer e fazer uma aproximação. Portanto, eu acho que a imprensa, como sempre, ela ultrapassou, ela resolveu ir adiante do debate político e fez uma agenda própria, não é? Como é que você vê isso? Olha, claro, eu concordo com o colega de Brasília. Eu acho que, é claro, que tem uma parte importantíssima desse debate de investigar, de verificar, do papel de fiscalizador, né, da mídia, de monitoramento da imprensa com relação ao bom andamento do programa. Agora, alguma coisa me diz que esse processo ele não é uma discussão simplesmente partidária. O que houve, principalmente na questão dentro dos colegas de comunicação, eu conversei com muita gente, muitos colegas jornalistas de vários veículos, li muito material para tentar entender o que estava acontecendo, e alguma coisa me diz que não é uma questão simplesmente partidária, não é simplesmente uma cobertura de uma discussão PT-PSDB, mas tem uma questão de classe social muito forte nesse processo. Classe social dos próprios jornalistas, né? Olha, com raras exceções, mas os colegas dos veículos de comunicação, dos grandes veículos de comunicação das principais cidades do Brasil, não tem que enfrentar fila de SUS, não tem que esperar médico, todos nós temos planos de saúde, bons planos de saúde, diga-se de passagem, né? Porque a gente não aceita ser tratado como o resto da população, né? Então o que acontece é que existe, da mesma forma que o jornalista, ele não entende, jornalista é trabalhador, mas não se vê como trabalhador, se vê como parte pertencente ao mesmo nível social do patrão e só percebe quando é trabalhador quando rola o passaralho na redação e é mandado embora. Bilhete azul, mas peraí, eu não sou seu amigo? Não, você não é meu amigo. Da mesma forma,
O jornalista, ele se vê, na verdade, numa outra classe social e fala assim, não, esse problema não existe no Brasil. O Brasil tem médicos, especialistas, cardiologistas, pneumologistas para dar e para vender. Imagina que não, esse problema não há. Sendo que, na verdade, quando você vai estudar, você entende que nas grandes cidades, o problema, nós temos um problema de especialização, sim. Precisamos de mais especialistas em muitas áreas. Agora, nos rincões do Brasil, você precisa de médicos. Médicos que vão fazer medicina da família, médicos que vão trabalhar com saúde básica, com saúde de prevenção. Só que como que um jornalista que não se vê como trabalhador e não consegue cobrir greve por causa disso muitas vezes, né? Como é que ele vai cobrir uma questão de saúde pública que ele nem entende que existe? Né? Então, o que acontece? Claro, eu não estou querendo ser simplista aqui, eu sei que há muitos mais elementos envolvidos com isso, né? Mas eu acho que para a gente entender isso aí, a gente teria que também sair da própria discussão partidária e também tentar entender que é uma discussão de classe e o jornalista não faz parte da classe social dos mais pobres. Doutor Reinaldo, tem um telespectador de Brasília, no Distrito Federal, o Ricardo Luiz, ele faz uma pergunta que eu acho que o senhor terá condições de acrescentar alguma coisa. Pergunta a ele, houve um diálogo com as entidades médicas antes que se decidisse a contratar os médicos de fora? O senhor tem notícia? Não, olha, bom, pelo que o Conselho Federal e vários conselhos regionais de medicina disseram, esse diálogo se houve, na opinião deles, estava aquém do que eles considerariam necessários. Mas eu quero insistir, quer dizer, a representação corporativa, ela atende à pauta dos seus representados. O programa Mais Médicos não se destina a atender à pauta dos médicos brasileiros, tá certo? Se destina apenas a colocar médicos aonde os médicos brasileiros não puderam ou não quiseram ir. E eu digo mais. E se eles não quiseram ir para lá, eles têm razões para isso. Existe o que se chama uma solidão técnica, existe o que se chama uma solidão cultural. São duas grandes solidões que um médico, um jovem médico que vai para um município no interior do estado do Pará, ou do Piauí, ou de qualquer lugar desse. E mesmo nos grotões das periferias das grandes cidades. Aqui perto. Não é? Exatamente. Agora, esta é a pauta dos médicos e que é corretamente interpretada pelas suas representações corporativas. Mas o Ministério da Saúde... Não representa as... Por vezes, claro, por vezes as pautas... Colidem, por vezes são, digamos, mais harmoniosamente encaminháveis. Isso é que é preciso ficar claro. E a outra questão, médicos não resolvem os problemas do SUS. Eu insisto, o programa Mais Médicos não é para resolver os problemas do SUS. Resolve o problema do SUS quando se resolver o subfinanciamento do SUS. Aliás, para falar em partidarismo, não é? Aqueles que acabaram com a CPMF, que era uma receita de 40 bilhões de reais por ano para o SUS, agora estão contra o programa Mais Médicos e dizem que Mais Médicos não resolve os problemas do SUS. Então, tem esse aspecto também que deve ser colocado. Tem uma pauta enorme para resolver os problemas do SUS. Mas sem histeria. Sem histeria. E o programa Mais Médicos quer atender emergencialmente a uma pequena parte desta pauta que é do SUS, não necessariamente a pauta dos médicos brasileiros. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute o preconceito ideológico e a xenofobia contra os médicos estrangeiros do programa Mais Médicos. João Domingos, como é que você está vendo, digamos, o desdobramento disso? Temos que olhar para frente, não adianta a gente ficar preso a um debate que está sendo, felizmente, está sendo superado, porque a imprensa percebeu os seus erros e começa agora a amenizar, tentar fazer aquilo que devia ter feito desde o início. Como é que você vê daqui para frente? Olha, Diniz, eu vejo possibilidades boas
tanto para a saúde do Brasil, quanto para a questão do intercâmbio. Não há como, do intercâmbio cultural, do intercâmbio de conhecimento, do intercâmbio de saúde. Não há como negar que o mundo inteiro necessita desse intercâmbio. O mundo inteiro se formou assim, os Estados Unidos se formaram assim, o Brasil se formou assim, a Alemanha do pós-guerra se formou assim. Basta ir verificar o Tony Judt naquele gigantesco, naquela monumental obra pós-guerra, em que a Alemanha, terminada a guerra, vai à Turquia oferecer vagas para quantos turcos fossem para a Alemanha para trabalhar, precisava de trabalhadores e tinha dinheiro para pagar. Foi para a Itália fazer a mesma coisa. O Brasil se formou assim, acabada a escravidão, fomos atrás de mão de obra, vieram alemães, italianos, sírios libaneses, né, que aí ficaram até carinhosamente apelidados no Brasil de turcos, porque na época ainda tinha o passaporte do Império Turco Otomano e assim por diante e tal, e os japoneses só contribuíram para o Brasil, só contribuíram para a questão do crescimento do Brasil. Essas pessoas, brasileiros, né, só contribuíram para o crescimento do Brasil. Imagino que esses que estão chegando aqui, se eles derem um pouco de si, trouxerem um pouco do conhecimento que eles têm para o Brasil só tem a ganhar. Os médicos cubanos, o conhecimento que eles têm da medicina preventiva, da medicina para se evitar que a pessoa adoeça, dessa medicina do médico de saúde, o Brasil só vai ganhar. O Brasil só vai ganhar se abrindo, sabe? Acho que o Brasil só vai ganhar se abrindo, sendo transparente das coisas que fazem. Quando não é transparente, aí o jornalismo acho que tem que entrar. Aí tudo é pauta jornalística. De resto, o Brasil ganha sim. Leonardo Sakamoto, eu queria pegar aqui uma questão, que é o seguinte, é até anterior ao negócio do Mais Médicos, porque o governo tinha aventado uma série de hipóteses anteriores, com o negócio de uma espécie de projeto Rondon, de pegar o recém-formado e mandar para o interior, aí as corporações e a academia vetou, em suma, houve várias alternativas antes de chegar a essa solução do incremento da velocidade do programa Mais Médico. Agora, as corporações foram vetando tudo, ou a corporação acadêmica vetou, ou a corporação médica mesmo. Quer dizer, ninguém se assume querendo fazer alguma coisa, é do contra, né? Como é que você vê isso? Olha, claro, por um lado, né, o governo brasileiro resolveu fazer um balão de ensaio sobre fazendo tentativa e erro, para ver qual discurso colava, né, em público, né? O que eles deveriam ter feito em privado, essa discussão, chamando outros profissionais, né, antes. Então eu acredito que eles erraram, né, no calor das manifestações, quiseram dar uma resposta, erraram gravemente. Agora, não é só nos médicos, não. Há uma série de corporações, a gente acabou mexendo no vespeiro dos médicos, né? Agora, médicos, um vespeiro tão complicado, ou até pior, é o vespeiro dos advogados, dos profissionais de direito no Brasil. Né? Você vai pegar, pega juízes, advogados, procuradores, promotores, é um vespeiro tão grande quanto, né? Há uma coisa não só do segurar o osso, mas é uma coisa que está lá atrás, incrustada na nossa formação, com relação ao posicionamento e ao lugar social de determinadas classes, categorias, né? E o que eles devem fazer e como eles devem se organizar e o que a sociedade deve responder e como deve admirá-los e por aí vai. Eu acredito que o Brasil ele vai, para a gente poder avançar, para que a gente possa ser realmente um país democrático, né, a gente vai ter que enfrentar, né, pesadamente esses interesses corporativos, né, que acabam por prejudicando o país. E eu vou colocar para você uma coisa, que os interesses corporativos não são apenas das grandes classes ricas, você tem interesses corporativos sindicais também. Essa discussão, ela não termina aqui, ela é longa, ainda bem que a gente abriu essa caixa de Pandora, que venha outros debates iguais, para a gente poder clarificar tudo isso. E aí sim, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental, apesar de muitas dessas pessoas serem fontes, e as pessoas terem medo de perder suas fontes, o jornalista tem medo de perder sua fonte, não vou criticar porque minha fonte vai reclamar, não, vai ter que ir a fundo e vai ter que investigar, e está aí. Eu acho que tem uma excelente pauta, né, que é a questão do corporativismo para ser discutido e para ser avaliado. Doutor Reinaldo Guimarães, esse assunto é muito importante,
Porque isso nos remete, e a gente nunca pode esquecer, porque o Brasil esteve muito ligado no passado ao corporativismo, né? Em anos 30, o fascismo italiano era o último grito, né? Le dernier cri, em matéria de política, inclusive aqui no Brasil. E o Estado fascista é um Estado corporativo, não é? Quer dizer, ele é formado por corporações e tentando assumir as reivindicações dessas corporações. É legítimo que as corporações se manifestem, mas o Estado não pode ser corporativo porque ele tem que olhar o conjunto nacional. Claro. Exatamente, era isso que eu estava tentando também dizer, não é? Quer dizer, a pauta corporativa ela é absolutamente legítima, mas a pauta do Ministério da Saúde, do Sistema nacional. Único de Saúde, não pode se cingir, não é, à pauta corporativa. E no caso dos médicos, é preciso também atentar para o fato de que a formação médica hoje em dia no Brasil, ela deixa muito a desejar quando se, digamos, se coloca esta formação junto às necessidades de saúde da população. Locais. Não é? Mas mesmo da população urbana, não é? Quer dizer, nós temos poucos médicos, nós temos uma má distribuição de médicos e nós temos uma má distribuição das especialidades de médicos, não é? Agora, é preciso também não cair na esparrela de achar que uma reforma curricular, né, vai resolver o problema. O currículo não move o mercado, é o mercado que move o currículo. Isso é muito importante. E eu acho, Diniz, não estou no Ministério, portanto não tenho acompanhado o que se passa, mas que o Mais Médicos não foi uma alternativa às propostas, por exemplo, de a residência médica compulsória para todos os formandos em medicina, sendo que o primeiro ano dessa residência é do SUS. Eu acho que esta é uma medida, por exemplo, muito mais estruturante, como se gosta de dizer hoje em dia, Claro. para a resolução dos problemas do Sistema Único de Saúde, do que apenas os médicos estrangeiros irem para lá numa medida mais ou menos emergencial. Então, eu acho que essas coisas têm que se compor. E eu imagino, espero, que o Ministério da Saúde esteja pensando desse modo. Eu mencionei aí, mas tem um assunto que me preocupa. Eu mencionei em passant e chamei com o nome antigo, Projeto Rondon, mas eu vejo países da Europa, hoje, países com sólidas instituições e tal, a Áustria, por exemplo, é uma delas, onde eles têm o serviço civil. O jovem, ele tem que prestar um serviço civil, aonde ele quiser. Inclusive em ONGs, em trabalho de pesquisa histórica, mas é o serviço civil, é uma forma que ele contribui, assim como tem o serviço militar, é uma contribuição na área civil. Eu acho extremamente importante. A Costa Rica tem um trabalho, e muitos outros países estão procurando isso. É uma forma de treinar o futuro cidadão a fazer serviços sociais. Como é que o senhor vê isso? Não, eu acho que existe uma certa dose de anticorpos no Brasil com relação ao nome, serviço civil. Não é? Agora, eu acredito que esta proposta que foi colocada e depois afundou da polêmica do Mais Médicos, de que todos os formandos em medicina, isso não pode ser feito de uma hora para outra, isso tem que dar um prazo de alguns anos para se estabelecer, né? Mas todos os formandos em medicina têm que, compulsoriamente, fazer uma residência médica, cujo primeiro ano tem que ser num serviço público de saúde. Eu acho que isso corresponde ao que seria um serviço civil, mas de uma outra forma, como uma maneira de formação pós-graduada do médico. Eduardo Sakamoto, uma palavrinha final sua sobre essa questão, que é uma questão de longo prazo, de olhar para frente. Como é que você vê essa proposta, né? Olha, eu concordo com o doutor, com relação, quando a gente fala de serviço civil no Brasil, né, por mais que a ideia, Tines, eu concordo, ela é super interessante, né, a nossa herança histórica, né, escravagista, as pessoas acabam tentando encaixar, e uma das coisas que mais foram
foram gritantes nos últimos dias, foi a tentativa de comparação da questão médica, do trabalho dos bolivianos, ou de qualquer estrangeiro que seja, com um trabalho análogo de escravo, que é uma coisa muito distante, muito longe disso. Eu acredito que, pensando agora, falando não questão de medicina, mas ficando a lição que fica pra gente, que é jornalista, né? Eu acho que toda essa questão, ela mostrou o quanto esse ciclo de excitação da mídia, ele é feroz, né? O quanto a gente, no sentido e na busca por audiência, a gente vai publicando coisas sem pensar, sem ver, sem refletir, sem analisar e tentando competir com um colega que está do lado numa espiral maluca que vai levar a nada, né? Então eu acho que para os médicos há um ensinamento, agora para nós que somos jornalistas, né, há um ensinamento importante que passa exatamente pelo porquê existe essa profissão. Que não é simplesmente transmitir tudo o que acontece, mas é refletir sobre isso, pensar e tentar oferecer para o nosso consumidor de informação um retrato, um entendimento sobre o que nos cerca, né? Chegamos ao final deste programa. Quero agradecer a presença em São Paulo do jornalista Leonardo Sakamoto, em Brasília do jornalista e repórter João Domingos, do Estado de São Paulo, e no Rio, do médico sanitarista, especialista e pensador da questão de saúde pública, Reinaldo Guimarães. Na próxima semana, atenção, vamos tratar aqui da revisão histórica do golpe de 64 pelo jornal O Globo. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.